Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5. E a nossa meditação será a partir do versículo de número 18. Principalmente por causa das referências. Vamos fazer a leitura do capítulo completo, inteiro, né? Mas a meditação nas referências, também no capítulo, será a partir do versículo de número 18, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Vamos então à leitura da mensagem, 2 Coríntios, capítulo de número 5, que diz o seguinte: o desígnio e efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E por isso também gememos, e desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. O ministério da reconciliação. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Aleluia, Pai. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos ressuscitou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo e reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como de Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vamos direto para as referências, irmãos, para nós ver o que diz as referências a respeito dessas afirmações todas aqui, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Nova criatura é. Né? A palavra de Deus afirma isso. Nova criatura é. Né? E quando é que nós somos nova criatura, irmãos? Né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Né? E esse versículo 17, né? Vamos fazer ele também, porque faz parte do contexto a partir do versículo 18. Né? É mediante, como é e quando é que nós passamos a ser nova criatura. Né? Porque o homem é uma criação de Deus. Portanto, nós somos o homem normal, o homem convencional, o homem ímpio, o homem... o homem nascido de uma mulher, de um modo geral, né, ele é criatura de Deus. Nós somos criatura de Deus, né? E nós deixamos de ser criatura de Deus e passamos a ser verdadeiros filhos de Deus a partir do momento que aceitamos a Jesus, né, como nosso co-irmão, né, e como aquele que deu a sua vida, né, para nossas vidas salvar. Porque Deus assim o fez, Deus assim o quis. Né? Aí nós deixamos de ser apenas criatura e passamos a ser filho de Deus. Quem afirma isso não sou eu, não. É a santa palavra de Deus. São as escrituras sagradas. É elas que afirmam dessa forma, dessa maneira. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Então, nova criatura é. Mediante a palavra criativa de Deus, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 6. Os que aceitam Jesus Cristo pela fé são feitos novas criaturas, pertencendo totalmente a Deus e constituindo o seu povo, onde impera o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Efésios, capítulo 2, versículo 10. O crente é uma nova criatura. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios, capítulo 4, versículo 24. Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Renovada segundo a imagem de Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49. Efésios, capítulo 4, versículo 24. Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Que compartilha da sua glória. Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Que experimenta a renovação do conhecimento. Colossenses, capítulo 3, versículo 10, e
entendimento. Romanos, capítulo 12, versículo 2. E que vive em santidade. Efésios, capítulo 4, versículo 24. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Versículo 18, né? Em tudo isso provém de Deus, aliás, e tudo isso provém de Deus, que nos conciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Né? E as referências diz, né? Nos reconciliou consigo mesmo. Né? A reconciliação no grego, katalage, é um dos aspectos da obra de Cristo como redenção. Refere-se à restauração do pecador à comunhão com Deus. Primeiro, o pecado e a rebelião da raça humana trouxeram como resultado hostilidade contra Deus. E a eliminação dele, Efésios capítulo 2, versículo 3, Colossenses capítulo 1, versículo 21. Essa rebelião provoca a ira de Deus e seu julgamento. Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 24 e 32. Romanos, capítulo 18, versículo 24 até o 32. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25 e 26. Efésios, capítulo 5, versículo 6. Segundo, mediante a morte expiatória de Cristo, Deus removeu a barreira do pecado e abriu um caminho para a volta do pecador a Deus. Verso 19. Romanos, capítulo 3, versículo 25. Romanos, capítulo 5, versículo 10. Efésios, capítulo 2, versículos 15 e 16. Terceiro, reconciliação entra em vigor mediante o arrependimento e a fé pessoal em Cristo do pecador. Mateus, capítulo 3, versículos 2. Romanos, capítulo 3, versículo 22. Quarto, a igreja recebeu de Deus o ministério da reconciliação. Verso 18. Para conclamar todas as pessoas a se reconciliarem com ele. Verso 20. Ver em Romanos, capítulo 3, versículo 25, nota. Versículo 21, né? Versículo 21. O fez pecador por nós. Né? Aqui nós vamos do 21 até o versículo, do versículo 21 até, não, é o último versículo aqui, o versículo 21. A mensagem do versículo 21 ela é curta, né? A mensagem do versículo é curta, mas a referência é bem longa. Ela é feita em duas etapas, né? O fez pecador por nós e nós feitos justiça de Deus. Traz essas duas referências fortes, né? Aqui no versículo de número 21, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, que vai, exatamente, versículo 21. Tudo provém de Deus, isso que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aleluia, Pai. O fez pecador por nós. As Escrituras não declaram em nenhum lugar que Cristo foi pecador. Ele sempre permanece como o imaculado Cordeiro de Deus.
Cristo tomou, sim, nossos pecados sobre si. E Deus Pai o fez objeto do seu juízo ao tornar-se ele uma oferenda na cruz pelos nossos pecados. Isaías, capítulo 53, versículo 10. Jesus, ao sofrer o nosso castigo na cruz, tornou possível a Deus perdoar os pecadores sem violar sua própria justiça. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Romanos, capítulo 3, versículo 24 e 25, notas. Ainda no versículo 21, nós feitos justiça de Deus. O versículo 21 está escrito: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. E a referência diz: nós feitos justiça de Deus. Primeiro, a justiça se refere aqui à justiça legalista, mas a justiça experimental do crente como nova criatura. Isto é, quanto ao seu caráter e estado moral, que se fundamenta em sua fé em Cristo e dela flui. Filipenses, capítulo 3, versículos 9. Vou repetir porque é muito importante, Nós, feito justiça de Deus. A justiça não se refere aqui à justiça legalista, mas à justiça experimental do crente como nova criatura. Isto é, quanto ao seu caráter e estado moral, que se fundamenta em sua fé em Cristo, e dela flui. Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Ver em Romanos, capítulo 3, versículo 21. Nota. Romanos, capítulo 4, versículo 22. Nota. O contexto total desta passagem, versos 14 ao 21, diz respeito ao crente viver para Cristo. Verso 15, controlado pelo amor de Cristo. Versos 14, tornar-se nova criatura em Cristo. Verso 17, e desempenhar o ministério da reconciliação como representante de Deus e da sua justiça na terra. Versos 18 ao 20. Ver em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, nota sobre Jesus Cristo como a justiça do crente. Segundo, 2. A justiça de Deus é manifestada e experimentada neste mundo pelo crente, quando este permanece em Cristo. Somente à medida em que vivemos em união e comunhão com Cristo é que nos tornamos justiça de Deus. Ver em João, capítulo 15, versículos 4 e 5. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nota. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.